Igreja Açores, o programa com a atualidade da Diocese de Angra para ouvir ao domingo, ao meio-dia, na sua Antena 1 Açores. Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do Igreja Açores e hoje, Dia Mundial dos Pobres. O dia foi decretado no ano passado pelo Papa Francisco e será, portanto, o tema deste programa. Serão nossos convidados o Padre José Júlio Rocha, da Comissão Diocesana Justiça e Paz, e Vitória Furtado, ela que é diretora do Serviço Diocesano da Pastoral Social. A Ouvidoria de Vila Franca do Campo recebe de 19 a 23 de novembro a 24ª Semana Bíblica Diocesana, este ano dedicada a São Lucas, o evangelista da misericórdia e da mulher. O ouvidor Padre José Borges destaca a importância da temática que terá como conferencista o Padre Francisco Ruivo, da Diocese de Santarém. Que já tem alguns anos esta parte vindo participar connosco e brindar-nos com esta leitura, releitura da Palavra de Deus este ano com o evangelista Lucas, e que talvez nos venha recordar exatamente isso, aquilo que é o mais importante, o fundamental de nós percebermos a nossa relação com Deus, é que se não houver, isso não é criando uma necessidade, mas se não houver o reconhecimento da nossa fragilidade, da nossa pequenez, do mal que existe no mundo, onde é que vai brilhar a misericórdia de Deus? Ela já estaria de uma forma plena. Nós já vivemos, já saboreamos, já participamos, já bebemos desse Deus que passa para nos servir na liturgia da palavra, da sua palavra, e ao mesmo tempo abre-nos o apetite para estarmos ainda mais com ele. O ouvidor elogia a rotatividade da Semana Bíblica Diocesana e garante que o ano pastoral arrancou em força na ouvidoria. Foi sugerido ano passado, no final da Semana Bíblica, que houvesse, que fossem noutro lugar a própria Semana Bíblica. E já tem vindo há algum tempo privilegiar outros lugares da ilha. O movimento bíblico de São Miguel acolheu muito bem essa sugestão dos participantes, em que se mudasse de lugar e até se repartisse a própria iniciativa da Semana Bíblica. E realmente para pôr em movimento aquilo que é a liturgia da palavra. Nós aqui na Vila vamos efetivamente começar em cheio. Tivemos a Senhora da Paz na festa, depois vamos ter a Semana Bíblica terminando o ano litúrgico e mais no final, na véspera de Cristo Rei, no final da Semana Bíblica vai haver uma conferência sobre os 60 anos da elevação do Santuário de São Cristo, exatamente isso, Santuário. Os encontros terão lugar diariamente no Salão da Matriz de São Miguel Arcanjo, pelas 20 horas, e contarão com participação dos grupos de jovens, Legião de Maria, escuteiros, catequistas e romeiros da ouvidoria. A Escola de Formação Cristã da Ouvidoria de Lagoa arranca no próximo dia 23 de novembro com os encontros sobre o documento conciliar sobre a Igreja Lumen Gentium. Água de Pau acolhe o primeiro encontro, Santa Cruz recebe a 25 de janeiro, Rosário a 27 de fevereiro, no Livramento decorre a 6 de março e finaliza a 22 de maio, novamente em Água de Pau. O ouvidor João Furtado adianta que a Ouvidoria de Lagoa decidiu fazer a escola de formação num formato não tradicional. É uma escola, não é no sentido clássico, a escola com muitos professores. Dia 23 de novembro vamos iniciar esta escola, que vai ser aqui na Paroquial de Água de Pau, das 20h30 até às 22 horas. A temática são 5 encontros que as pessoas não estão para se movimentar muito e é necessário concentrar o máximo. 5 encontros. Tem aqueles 8 capítulos, foram distribuídos. Os padres, os sacerdotes aqui da ouvidoria vão dar o seu contributo, vão fazer a reflexão. O primeiro dia, na sexta-feira, um esboço histórico do Concílio Vaticano II e o Mistério da Igreja, que é o primeiro capítulo. Vai fazer o acolhimento e depois o padre Nelson Vieira vai desenvolver.
O encontro de janeiro aborda 2 capítulos, o povo de Deus e a constituição hierárquica da Igreja, com os padres Basílio Mendes e Nuno Maiato. Em fevereiro, os leigos e a vocação de toda a santidade, por António e Gabriela, um casal de leigos de Ponta Delgada. Em março, os capítulos Os religiosos e a índole escatológica da Igreja Peregrina, pelo padre David Quental e também pelo padre Paulo Vieira. E, finalmente, o último capítulo, Bem-aventurada Virgem Maria, Mãe de Deus, no Ministério da Igreja, que será desenvolvido pelo cônego Ângelo Valadão em maio de 2019. A Escola de Formação Cristã da Ouvidoria de Ponta Delgada organizou na passada quinta-feira uma ação de formação destinada aos agentes da Pastoral Social no Centro Pastoral Pio XII. Os 18 inscritos foram muito participativos, apesar de poucos em número. Adianta o ouvidor de Ponta Delgada, cônego José Constância. Não estavam muitas pessoas, mas representativas de várias paróquias e de movimentos e serviços. Numa primeira parte tivemos uma formação prática, ou seja, pegamos na realidade da vida da ouvidoria, os problemas reais sociais e fizemos uma análise, as causas deles, identificar os problemas como sempre, o problema do desemprego, o problema da toxicodependência, agora o que chamamos pobreza envergonhada, ou seja, insuficiências materiais de certas famílias que não revelam, e depois deste desdobrar de ver os problemas reais e as suas causas, nós vimos que atitudes tomar. Então vimos que a atitude do novo olhar sobre a realidade é o que se vai sentindo já da parte de certos cristãos. Proximidade também às pessoas, isto é, estarem próximas destas situações, são atitudes novas e diferentes. Esteve também presente a preocupação do trabalho em rede. Vimos que dentro das paróquias, aquilo que a gente já sabe, é necessária uma maior cooperação, não só entre as diversas áreas que trabalham na paróquia, o aspecto socio-caritativo, mas também até com as juntas de freguesia. Depois também olhar a cidade e arredores num sentido de uma rede, naquilo que pudermos colaborar, sobretudo a nível de técnicos, dos centros sociais paroquiais, etc, etc. Terminamos, ou melhor, esta foi a primeira parte, melhor digo, e a segunda parte foi uma parte mais teórica. De certo modo, olhamos o programa de luta contra a pobreza apresentado pelo Governo, com um olhar, digamos, atento, mas crítico, e depois, em 10 pontos, eu consegui, ou procurei resumir a mensagem do Papa para o Domingo dos Pobres, seja para este domingo o 33º Tempo Comum. Em 10 pontos, o Papa apresenta a sua mensagem, que tem como título O Pobre Clama. Devemos ouvir o clamor dos pobres hoje. Os agentes de pastoral da ouvidoria foram ainda convidados a participar na reunião de ouvidoria pelas 20 horas, com o objetivo de discutir 3 pontos essenciais: as principais problemáticas sentidas em cada paróquia, que contributos pode ceder cada paróquia e como articular um trabalho em rede entre todos. Santa Cecília, padroeira dos músicos e da música, é celebrada mais uma vez na Ilha do Faial, uma comemoração com quase 100 anos e que junta grande parte das filarmónicas e grupos corais da ilha. As comemorações arrancaram na passada sexta-feira, com formação para grupos corais litúrgicos na Igreja do Carmo com o padre Duarte Rosa. No sábado aconteceu o 6º encontro de coros de Santa Cecília, também na Igreja do Carmo. A noite de sábado foi também solidária. Avança o ouvidor padre Marco Luciano Carvalho. A noite terminará no sábado com uma oportunidade que as pessoas terão, enfim, para participar numa angariação de fundos que reverte a favor da Igreja do Carmo, que foi reaberta, mas que está em fase de restauro dos altares, reposição de alguns altares
por isso também vai haver aqui uma oportunidade dos músicos, enfim, poderem colaborar com este fim, que é o fim do restauro desta igreja, que abriu no passado final do mês de julho, e que realmente passa a ser mais um templo, mais uma igreja, enfim, a acolher iniciativas culturais, como vai acontecer este ano, particularmente, na festa de Santa Cecília. Este domingo começou com o desfile das Filarmónicas da Ilha, desde a Praça da República à Matriz da Horta, e que resulta numa celebração eucarística, com todas as filarmónicas a tocarem em conjunto. Mas há ainda uma participação de um grupo coral na Eucaristia. Do grupo coral da Zona Norte da Ilha. Agora, nós, em sistema de rolemã, enfim, cada ano temos um grupo ou uma zona da ilha a participar na animação da Eucaristia. Este ano, depois do Coral Santa Catarina, depois do Grupo Coral da Horta, será a vez do Grupo Coral da Zona Norte da ilha, constituído pelas paróquias de Pedro Miguel, de Ribeirinha, Espalhafatos, lugares espalhafatos que pertencem à Ribeirinha, mas que também tem uma igreja, também tem uma comunidade, e Salão e Cedros. Será o Grupo Coral da Zona Norte. Para o ano, o Grupo Coral da Zona Sul, terminando, enfim, no rolamento de 5 anos, com os grupos corais da cidade. É desta forma que temos vindo. O sacerdote destaca a importância de manter a celebração por ser uma forma de reunir uma significativa parte de músicos da ilha e, ao mesmo tempo, que celebram Santa Cecília, a padroeira dos músicos. Esta semana temos mais uma vez 2 convidados no programa Igreja Açores, ambos relativos ao Dia Mundial dos Pobres. Começamos por convidar Vitória Furtado, ela que é diretora do Serviço Diocesano da Pastoral Social da Diocese e que vai falar-nos das sugestões do serviço para este segundo Dia Mundial dos Pobres. Antes de mais, boa tarde. Obrigada por estar connosco neste Igreja Açores. Quais são as propostas do serviço para este Dia Mundial dos Pobres? Boa tarde, Tatiana. Muito obrigada, antes de mais, pelo convite. Portanto, as sugestões do Serviço Diocesano para este segundo Dia Mundial do Pobre passam particularmente pela realização de ações concretas dirigidas às pessoas mais vulneráveis. E principalmente que se aposte mais numa maior comunicação e diálogo entre os vários agentes pastorais. Principalmente dentro da própria paróquia, em que haja mais diálogo entre os movimentos e as entidades que trabalham na área social. Também, mais concretamente, mais partilha de recursos e o trabalho em rede, portanto, que é fundamental na ação aos mais necessitados. E, portanto, sabemos que sem esta articulação, primeiro dentro das paróquias e depois destas paróquias para as outras vizinhas, portanto que não se consegue articular um trabalho em rede para atender a todas as situações que surgem no dia-a-dia. Como é que está a Diocese e os Açores, particularmente, a trabalhar em função deste flagelo mundial, mas que também está tão presente na região? Portanto, neste momento, parece-me daquilo que nós realizamos, portanto, um encontro ao nível da ouvidoria de Ponta Delgada. Portanto, fizemos uma reflexão conjunta, porque quisemos também sentir como é que os próprios movimentos de ouvidoria estavam a debater-se com este combate à pobreza. E, de facto, aquilo que estamos vindo a perceber-nos é que a Igreja tem feito um trabalho meritório na área assistencialista, portanto, no sentido de minimizar as situações das necessidades básicas das famílias, através do apoio, através da alimentação, do vestuário, do pagamento de algumas despesas básicas a estas famílias, só que, de facto, há aqui um desafio ainda maior para todos nós, que é a intervenção e a ação na raiz dos problemas, na raiz da pobreza, não é? Porque sabemos que sem emprego, sem acesso aos
recursos, não é, que as pessoas naturalmente deveriam ter direito de aceder, e sem acesso a um emprego digno, tudo isso fica muito mais dificultado, não é? Porque por mais que os movimentos apoiem as pessoas e que estejam próximas, sem criação de apoio, de emprego, sem criação de emprego e mesmo algumas pessoas que estejam a trabalhar, que recebem alguns rendimentos precários, tudo isto afeta as famílias e a forma de intervir com as mesmas. Portanto, a luta nesta área será também em estarmos atentos nas nossas localidades e paróquias e percebermos quais são as possibilidades de criação de novos postos de trabalho. Portanto, que possibilidades é que existem, o que é que podemos referenciar como iniciativas locais potenciadoras de emprego, não é? Vamos imaginar que ao se trabalhar com um grupo de famílias já há, por exemplo, mães interessadas em fazerem bolos, por exemplo, ou serviços de costura. Portanto, temos que agarrar nessas oportunidades e tentar criar aqui algum movimento e encaminhamento também a nível de financiamento para que essas famílias se possam autonomizar. Portanto, passa muito por tentar atuar na raiz dos problemas, não é? Porque não basta, de facto, estar aqui com uma intervenção assistencialista e também outra das conclusões é que chegamos é que é necessário ter uma postura muito atenta, muito próxima destas famílias que vivem em situação de desvantagem socioeconómica. Portanto, conhecer a realidade particular de cada uma e encorajá-las e motivá-las naquilo que têm de bom e no potencial que têm para dar. Portanto, considero que este combate tem que passar por uma atitude muito próxima, muito atenta e também criativa, com uma certa criatividade de tentarmos inovar e de perceber como é que podemos colaborar e acompanhar essas famílias de outra forma. Porque também há outros tipos de pobreza, não é? Há aqui pobreza que às vezes vem da falta de motivação, a falta de encorajamento para dar um passo em frente, e aí os movimentos também podem ter aqui um papel fundamental. É importante também que os próprios movimentos que trabalham nesta área que tenham conhecimento dos serviços, quer públicos, quer privados, que possam apoiar essas famílias, para que possam também encaminhar devidamente estas situações. Sabemos que, por exemplo, no caso da habitação degradada, existem agora incentivos do próprio Governo Regional em que se sinalizem todas as situações onde hajam habitações degradadas, principalmente ao nível dos idosos, e aí os movimentos que trabalham perto das pessoas podem fazer esta sinalização e encaminhar para estes serviços. Portanto, quanto mais informação as pessoas tiverem a este nível de quais são os serviços que existem e quais são os apoios a que as famílias podem recorrer, mais facilmente também poderão encaminhar estas famílias e elas suprirem as suas necessidades. Continuamos, portanto, a praticar mais o assistencialismo, estamos mais a apagar fogos do que propriamente a conseguir tornar estas famílias mais autónomas e mais sustentáveis por si só. De uma forma muito sucinta, houve um desafio lançado às ouvidorias. A de Ponta Delgada foi a mais participativa no apelo a este dia. Sim. Portanto, sentimos que a ouvidoria de Ponta Delgada, de facto, quis assinalar este dia. Não quer dizer que não tenham surgido outras iniciativas mais pontuais noutras zonas, mas de facto quis assinalar este dia através de uma reflexão profunda sobre quais são os problemas que ainda existem em cada localidade. E houve muita preocupação com a necessidade de se trabalhar em rede, de haver uma maior comunicação entre os serviços e de haver uma maior partilha dos recursos que existem. Porque, de facto, a pobreza é uma realidade, um fenómeno muito complexo, não é?
é muito complexo, que não tem uma solução só, e daí estes momentos fortes de partilha, que nós sentimos que foram momentos sinceros de partilha com este encontro que foi promovido ontem. São encontros, são momentos muito importantes, porque de facto, temos muitos pontos em comum. As próprias localidades e paróquias têm, os problemas são muito semelhantes, portanto, foram identificados que os principais problemas são a habitação degradada, os rendimentos insuficientes e o desemprego das famílias. Também persistiu aqui uma preocupação dos idosos que se encontram numa situação de isolamento nas suas casas e que não têm muitas vezes suporte familiar nem social. A parte da toxicodependência, e houve aqui também uma questão que normalmente não era destacada noutros encontros, mas que foi destacada neste, que é as situações dos casos de pobreza envergonhada. Ou seja, por vezes dá-se muita atenção e tem que ser dada, não é? A famílias que já estão devidamente sinalizadas e identificadas, mas há muitas outras situações que são vividas no silêncio, de portas para dentro, em que as pessoas passam por dificuldades, e às vezes basta uma família monoparental, por exemplo, uma mãe, em que tem 2 filhos, por exemplo, na universidade. Portanto, isso já é uma situação que arrasta aqui muito peso financeiro. Portanto, às vezes pensamos em pobreza e pensamos em níveis bastante... portanto, num limiar bastante inferior, não é? Em termos de rendimento. Mas há aqui famílias também de classe média que necessitam às vezes de um suporte muito importante, mas que às vezes, por determinadas circunstâncias, não sabem a quem recorrer, vivem estas dificuldades dando portas, e é importante também os movimentos e as entidades estarem atentos a essas situações, porque vamos imaginar, neste caso específico que estou a dar e que nos chegou de uma mãe, de facto tem 2 filhos na universidade e que está sozinha a sustentar essa situação para dar uma educação melhor aos seus filhos, que são garantir o futuro dos mesmos. Portanto, às vezes, pelo facto do filho ou dos filhos estarem na universidade, pensa-se realmente aquela pessoa tem recursos financeiros. Mas pode não ter, não é? E às vezes é esse olhar de maior sensibilidade que pode aqui fazer toda a diferença. Vitória Furtado, o nosso tempo já se esgotou, o nosso tempo de entrevista. No fundo, o que todos queremos é que este dia deixe de ser necessário de assinalar, não é? Seria o cenário perfeito. Sim, exatamente, sem dúvida. Se não houvesse este dia, que era fundamental. Obrigada por ter estado connosco neste espaço de entrevista, Vitória, e bom trabalho a partir de agora. Muito obrigada, Tatiana. Um bom trabalho para si também, é sempre um gosto. Obrigada. E da ligação telefónica com Vitória Furtado, passamos já ao nosso segundo convidado em estúdio. É nosso convidado de mais uma edição, o Padre José Júlio Rocha, em Dia Mundial dos Pobres, decretado no ano passado pelo Papa Francisco, que este ano recebe 3.000 pobres para almoçarem na sua companhia. O Padre José Júlio Rocha é assistente da Comissão Diocesana Justiça e Paz. Antes de mais, boa tarde, obrigada por estar connosco mais uma vez neste espaço de rádio. Dei por mim a tentar preparar esta entrevista e a fazer um exercício que se calhar devíamos fazer todos, desde o primeiro Dia Mundial dos Pobres para este segundo, decretado pelo Papa Francisco, o que é que mudou? O que é que evoluiu para melhor? Em primeiro lugar, bom dia a todos os ouvintes, bom dia também à Tatiana, e desejo a todos um domingo agradável. O que é que mudou num ano? Nós esperamos muito uma mudança a partir da institucionalização de um Dia Mundial dos Pobres, que vai ser do ano passado para diante, sempre no 33º domingo do tempo comum, o penúltimo domingo do ano litúrgico. E isto vem na linha, evidentemente na linha do Papa Francisco. Na linha do Papa Francisco, da opção que dá um realce extraordinário à opção preferencial pelos pobres. O que é que mudou? Espera-se que a continuidade,
não era de esperar grandes mudanças extraordinárias na atitude dos cristãos a partir de logo no primeiro ano. E o ideal seria que este dia nem fizesse sentido de existir. É como o Dia da Mulher, é como tantos outros dias em que tentamos alertar a consciência mundial para a situação precária de algumas... Neste caso não se pode dizer minorias. Não, eu ia dizer minorias, mas as mulheres são a maioria. Os pobres também não podemos considerá-los uma minoria, porque o mundo está dividido entre ricos e pobres. Mas alertar para é um dia que no mundo ideal não existiriam esses dias e viveríamos todos felizes para sempre, mas esse mundo não existe. Existe, infelizmente, o mundo que nós temos, que é o melhor dos mundos, também é o pior, não há outro, e em que as circunstâncias nos obrigam a pensar e a ter que criar esses dias para alertar a consciência. Essa é a primeira função desses dias mundiais. O que é que mudou? Eu não vejo que tenha mudado muito. Acho bem pelo contrário. A voz do Papa é uma voz única no mundo. E única também a defender os pobres. Se nós formos ver das vozes que têm mais influência agora no mundo, os grandes líderes políticos, os grandes líderes morais, não vemos morais já com aspas. Um discurso, exato, não vemos o discurso do Papa Francisco em quase mais nenhuma boca. Talvez políticos e pessoas de influência mais secundária tenham esse discurso, mas os homens da frente, ao contrário de outros tempos, nós já não vemos. Sim, isso foi uma das coisas que mudou, foi mais uma eleição bizarra no mundo, para mais um líder mundial. Exato. A fome poderá ter uma influência nesta questão, é claro, estamos a falar, claro, de Bolsonaro no Brasil. Normalmente os líderes populistas são eleitos pelas massas ou muito ricas ou muito pobres. E o Brasil praticamente tem uma classe média reduzida, tem muitos ricos e tem uma multidão extraordinária de pobres que, pela sua condição precária e desumanizante, procuram uma solução muitas vezes nas pessoas erradas, e foi o que aconteceu no Brasil. Fome e medo. Fome, medo, políticas erradas também no Brasil, uma corrupção endémica, extraordinariamente assustadora, e as pessoas tentaram encontrar uma solução. Agora, isso é uma expressão que eu tenho ouvido dizer, que é aquela formiga com medo ou com raiva da barata votou no inseticida. E é o que aconteceu no Brasil, quer dizer, a solução drástica de Bolsonaro é uma solução drástica. E acho que, infelizmente, vamos ver resultados que não queríamos ver. Mas, independentemente disso, o que me angustia mais neste mundo é que o mundo está a ficar cada vez mais surdo aos apelos das vozes da razão, das vozes da tolerância, das vozes da paz. Mas o Papa Francisco ainda é uma exceção, ainda é ouvido. A única exceção mundial, neste momento. Já não ouvimos o Dalai Lama. O Dalai Lama foi calado também pelos regimes, mas o Papa não se deixa calar. E a escolha desse Dia Mundial dos Pobres, aliás, na última mensagem do Papa, ele diz vários avisos, um deles é exatamente isto. Há uma fobia para com os pobres, considerados como pessoas não apenas indigentes, mas também portadoras de insegurança, instabilidade, desorientação dos hábitos cotidianos e, consequentemente, pessoas que devem ser repelidas e mantidas longe. Isto é uma mensagem clara para as grandes movimentações de migrantes não, de refugiados, que são os mais pobres dos pobres. Quer dizer, os mais pobres ainda são aqueles que nem sequer conseguem ser refugiados, nem sequer conseguem fugir. E vivem a fome, a miséria e a guerra e a morte nos seus países de origem. A seguir vem essa vaga enorme de pobres que querem dar de comer aos seus filhos, que querem sobreviver, que querem fugir a cenários apocalípticos. E nós vemos neles uma ameaça. O mundo rico vê neles uma ameaça. O mundo rico que foi espalhar o ódio na terra deles.
há 100 anos por causa do petróleo. Não nos esqueçamos, agora, lembrando esta vaga de migrantes que vem pela América acima, percorrendo a América Central toda, na esperança de uma vida melhor. Os Estados Unidos, que semearam o terror, muitas vezes, nos países da América do Sul, para evitar o comunismo, implantaram ou promoveram revoluções ditatoriais, portanto, ódio contra ódio, foram responsáveis pelo ódio, por muito ódio e muita violência que existe na política e social que existe na América do Sul, e agora põem 15 mil soldados à espera de 9 a 10 mil pessoas que vêm apenas com as mãos vazias. E o presidente norte-americano, na campanha das eleições intercalares, fez desta a sua arma principal, nem sequer da melhoria da economia. Foi desses pobres que vêm considerá-los inimigos. E teve muita audiência. Pronto, é isto que preocupa. E é neste sentido que a Igreja deve ser sinal de contradição neste mundo. A opção preferencial pelos pobres está no cerne da praxis cristã, da praxis da Igreja. Olhar o pobre não como um inimigo, não como uma ameaça, não como o resto da humanidade descartável, mas como o outro que faz nascer em mim o dom da misericórdia, o outro que não tem resposta, o outro que não me provoca diretamente, mas cuja fome, cuja solidão, cuja doença, cujo abandono, cujo atropelo à dignidade, me deve apelar à consciência para eu me dobrar sobre ele, inclinar-me sobre ele e protegê-lo. E o Papa avisa bem nesta última mensagem. Os pobres, a nossa atitude cristã para com os pobres não deve ser a atitude da esmola, o simples dar qualquer coisa, dar uma sobra, dar um resto, e a nossa consciência fica tranquila porque todos os meses nós damos 10 euros a uma família pobre. Não é assim. Até porque ele fala em diversos tipos de pobreza. Nós associamos a pobreza à fome e à pobreza económica. Mas a pobreza é transversal a toda a sociedade. Todos nós somos pobres de alguma forma. E aquela frase profética de Cristo, pobres sempre o vejo ter convosco, é verdade, porque a pobreza não é só monetária, nem económica, nem financeira, nem social. É uma pobreza relacional. Pobre é aquele que está numa situação de desfavorecimento indigno em relação a outros. Em qualquer circunstância. Solidão, doença. Eu costumo dizer, às vezes, há pessoas tão pobres, que a única coisa que têm é dinheiro. E, portanto, nós, os ricos, os países ricos, também somos pobres de muita coisa. Uma das questões prende-se exatamente com o que referi há pouco nesta mensagem do Papa Francisco sobre a aversão aos pobres. Isto é uma realidade açoriana. Nós chegamos a ter aversão ao nosso irmão, a quem conhecemos, tendo em conta a dimensão dos Açores, e toda a gente conhece as famílias pobres. Normalmente elas estão sinalizadas, mas mesmo que não estejam, nós sabemos identificá-las e nós conseguimos ter aversão aos nossos pobres. Infelizmente sim. Infelizmente sim, embora não com com a dimensão de outros lugares, mas nós também temos essa ideia de dizer que já não há pobres como antigamente, que os pobres eram pobres de dinheiro e que podiam esmolar pessoas honestas. Hoje em dia os pobres são pobres porque querem, porque não têm cabeça, porque se metem na droga, se metem no álcool, se metem na violência. Nós enclausuramos, compartimentamos muito os pobres, demasiado os pobres, em bairros sociais, e ele é um lugar onde ninguém entra. E esta separação entre as zonas remediadas, ou ricas, ou mais ou menos, as zonas onde se vive sem essa pobreza extrema, e as zonas onde se vive em pobreza, há um muro invisível. As muralhas. Nós não entramos lá dentro. As muralhas, os muros que voltam a ser tema agora, muitos anos depois do Muro de Berlim. Há muros invisíveis que separam as pessoas.
E em muitas zonas da nossa região dos Açores existe isso. Os pobres sempre vêm para fora um bocadinho, nós não vamos lá dentro. Nós temos medo de diferente, nós temos medo daquilo que nos incomoda, nós temos medo daquilo que nos causa insegurança e aquilo que nos interpela. Isto não é cristão. Um cristão sentado no sofá da vida, no conforto da vida, a rezar a Nosso Senhor, a ir à missa porque deve ser, e depois e a ir à porta dar uma esmola. E ir à porta dar uma esmola para não haver mais, não apareças mais aqui. Não é um cristão verdadeiro. O cristão verdadeiro é um cristão incomodado. Enquanto a gente não tiver essa capacidade de se incomodar, que é o princípio do amor. Quer dizer, aquilo incomoda-me, aquilo tira-me o sono. Uma pessoa que não tem emprego, cujos filhos têm fome, uma pessoa que caiu nas malhas da droga, da violência, do álcool, uma pessoa que vive uma tremenda solidão, incomoda-me, mas tem que me incomodar. E se eu não fizer alguma coisa, é o chamado pecado da omissão, que é tão mais grave do que o pecado de comissão cometido. Sempre que houver alguém que precise de mim, mesmo que não o peça, e eu não o fizer, eu estou a pecar. Isto é do mais cristão que existe. E o Papa Francisco apela aqui à consciência das pessoas, aludindo à cena do cego Bartimeu, o cego de Jericó, que ao ouvir dizer que Jesus passava, um cego que é mendigo, portanto é um excluído, é um proscrito, é cego, portanto foi um castigo de Deus na mentalidade judaica de então, e portanto não merece mais do que aquilo, dá-se uma esmola apenas para não morrer, e ele está preso em malhas sociais que o impedem, simbolizadas na sua cegueira. Quem vê não pode fazer nada quase, e ouve que Jesus passa e dá um salto e berra por Jesus, e Jesus ouve, que é aquilo que não acontece hoje em dia muitas vezes. Não, nós temos os ouvidos surdos à voz do pobre, e não podemos continuar assim. Eu sei que estou a falar de coisas muito generalizadas, mas reparem mais uma coisa: a Igreja, que durante séculos tem sido a mãe dos pobres e continua a ser de alguma forma, o que é que nós hoje fazemos pelos pobres, nomeadamente aqui na Diocese? Nós temos a Cáritas, que tem feito um excelente serviço, mas é manifestamente insuficiente para a dimensão que a Igreja quer dar à proteção e ao amor aos pobres. Temos as conferências de São Vicente de Paulo, a maior parte formadas por gente com alguma idade, cheios de boa vontade, mas e com um carisma muito bonito, mas a quem ninguém quer aderir. Porquê? Porquê que num tempo em que há mais pobres do que havia antigamente, em que há muitas mais exigências para com a pobreza e a necessidade, desaparecem da pastoral da Igreja, da atividade da Igreja, a dimensão da pastoral socio-caritativa, como se costuma dizer, ou a pastoral dos pobres, pastoral social. O que é que nós temos? O que é que a Igreja faz hoje? Celebra missas, celebra os sacramentos. As paróquias muitas vezes parecem empresas em que tem que prestar contas a toda a gente e que tem que prestar contas aos fiéis dos batismos nós vivemos envolvidos em papéis, e um padre tem 2 ou 3 paróquias, ou que tem 2 paróquias e uma série de atividades. Que disponibilidade tem para aquilo que é mais importante? De longe, mais importante que é ser pastor, que é ser o protetor dos pobres, que é ser o pai, que é ser aquele pai sem nenhum sentido paternalista, mas ser o companheiro de estrada. Que tempo têm os cristãos para serem companheiros de estrada de quem é realmente pobre? Estes são alguns dos apelos que certamente quer deixar aos cristãos açorianos para este Dia Mundial dos Pobres. O nosso tempo está a esgotar-se. Temos mais um minutinho para deixar uma mensagem aos cristãos açorianos para este dia. Está aqui no número 9 da mensagem do Papa: muitas vezes são precisamente os pobres que perturbam a nossa indiferença, filha de uma visão da vida demasiado imanente e ligada ao presente. É um pedido demasiado exigente, também é feito para mim, que muitas vezes não consigo. É que nós tenhamos tempo para nos juntarmos e percebermos que a questão
da luta contra a pobreza e da proteção dos pobres não é uma questão apenas política, não é uma questão de sindicatos, não é uma questão de reivindicações político-partidárias, é uma questão cristã. E parece que perdemos essa batalha. Os pobres, os desfavorecidos, os trabalhadores. Parece que esta questão é uma questão comunista e que os católicos têm que fugir dela porque é comunista, porque os comunistas comem crianças. Não, isto é uma batalha que nós no século XIX perdemos, que a Igreja perdeu no século XIX. Porque por questões por imensas questões, falou tarde demais a respeito da questão social, e Marx apareceu primeiro que a Igreja. Se a Igreja tivesse aparecido primeiro que Marx não teria lugar. Provavelmente a doutrina de Marx já não teria o mesmo impacto que teve. Se nós tivéssemos intervido como devíamos ter intervido, como sempre interviemos na história, a tempo, se não retardássemos demais, toda a questão social estava nas nossas mãos. E a Igreja seria realmente a mãe não é mãe dos pobres, mas seria aquela força em quem os pobres acreditam. E o pobre não se tornava comunista, tornava-se crente. E isso era um sonho que nós perdemos e que temos que reconquistar. E vai durar muito tempo até que o mundo perceba que a Igreja é a grande mensageira. A mensagem que eu tinha é que acreditem que, apesar do mundo ser o que é, e de ter o que tem, e de acontecer tanta desgraça e tanta tragédia, a única solução que o mundo precisa, mesmo para quem não é cristão, chama-se Jesus. A sua mensagem de amor, de paz, de fraternidade, de um mundo que seja irmão, que todos deem as mãos. Eu continuo a acreditar nisso, é por isso que eu sou padre. O dia em que eu deixar de acreditar nisso, deixo de ser cristão, nem sequer padre. É isso que me move e é que deve mover todos os que são cristãos. E terminamos da melhor forma esta entrevista. Obrigada, Padre José Júlio Rocha. É sempre um prazer tê-lo no nosso espaço de rádio. Nós regressamos na próxima semana com mais um convidado especial e com mais atualidade da Diocese de Angra. Igreja Açores, o programa com a atualidade da Diocese de Angra para ouvir ao domingo, ao meio-dia, na sua Antena 1 Açores.